Hoje sei coisas melhores do que sabia, e saber melhor me atormenta. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre Redemoinho Dia Quente, de Jarid Arraes. Bom, eu comentei com vocês aqui no canal há alguns vídeos atrás, né, o vídeo sobre outro livro da Jarid, o Redemoinho Dia Quente, que eu ia participar do lançamento do livro dela, e hoje eu estou aqui para falar desse livro, né, uma coletânea de contos com 30 contos, lançamento aí desse ano, da escritora, poeta, cordelista cearense Jarid Arraes, uma autora jovem, né, uma autora com menos de 30 anos, e que está aí lançando uns livros interessantíssimos e super relevantes, livros muito bons. Né, quem viu a resenha de Um Buraco com Meu Nome viu que eu gostei muito do livro e eu gostei muito desse aqui também, tá? E o lançamento foi muito bacana, se eu lembrar vou colocar aí algumas fotinhos lá do dia. Muito obrigada a quem compareceu, tinha um pessoal lá do Leia Mulheres, né, um pessoal que veio falar comigo no Instagram depois, foi muito bacana. E esse é um livro muito bacana também. A Jarid é uma autora que nasceu e cresceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e ela tenta nesse livro aqui falar um pouco desse universo de ser mulher nesse ambiente, né, em Juazeiro do Norte, no Cariri. E ela tenta mostrar aqui uma variedade de mulheres. Essa variedade, ela é de idade, então você tem meninas de 8 anos até idosas. E também uma certa variedade nas profissões, nos anseios, nos problemas que tem na vida. A grande maioria delas é pobre. E a Jarid comentou com a gente lá no lançamento que ela queria mostrar um sertão que não fosse aquele clichê da terra rachada e da carcaça de cabeça de boi, assim, né? Um outro sertão que é mais suburbano, assim, né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu gostei mais do livro, porque eu vi muito da minha própria juventude, da minha própria vida, né? Não só juventude, né? No subúrbio carioca, né? Eu sou muito também aí essa cria do subúrbio. Então várias coisas que ela mostra aqui, que ela descreve, fizeram parte também da minha vida, fazem até hoje. Então a gente vai ter aqui o mototáxi, né, que é uma coisa muito comum, a galera do subúrbio tá muito familiarizada com essa figura. A vendedora da Avon, né, o hábito de botar a cadeira na calçada na rua de noite para ficar conversando com os vizinhos. Então isso tudo muito presente. As tradições religiosas, quermesses, festas religiosas. É claro que em Juazeiro do Norte isso é tipo demais, é imenso, né? Mas eu vivi bastante essa realidade também. Esses 30 contos são bem curtinhos, né? A maioria deles fica na casa das 5, 6 páginas. O maior conto tem 7 páginas. Mas a Jarid consegue fazer aqui, ela consegue juntar coisas muito importantes nesses textos tão curtos, né? Ela sempre tem em mente a questão cultural nessas coisas que eu descrevi, né? Tem os programas dominicais, né? A tradição religiosa, um certo machismo cultural também, isso também está presente, né? Essa coisa, como eu falei, da vendedora da Avon, enfim. As crenças e mitos de lugares menos próximos ao centro. Ela também aborda bastante os problemas sociais, que era algo que ela já tinha trabalhado no Um Buraco com Meu Nome, o livro de poemas. Ela vai trabalhar aqui também, que são violência doméstica, violência sexual, machismo, pobreza. Ela vai tratar muito desse problema da pobreza, né, da dificuldade que a pobreza traz na vida das pessoas. A homofobia. E ela junta esse comentário cultural e o comentário social, né, dos problemas sociais, com uma construção muito rica da mente das personagens. Então, assim, também é um livro muito focado no universo espiritual dos personagens, o que eu acho que dá uma certa leveza ao livro quando comparado com Um Buraco com Meu Nome, né? Um Buraco com Meu Nome, ele tem um tom mais de revolta e de insurgência contra o sofrimento. E aqui a gente tem sofrimento e tragédias e coisas horríveis, mas ele é todo permeado pelos sonhos das personagens, pelos seus desejos, pelos seus anseios, também pelos seus medos. Então, esse imaginário, ele dá uma certa leveza ao livro, né? E tem vários personagens que são muito fáceis de a gente se apegar, da gente se apaixonar por eles. Tem um conto que eu gosto muito que chama Voz, que é sobre uma mulher trans. Ela é uma jovem e ela é muito repudiada pela vizinhança, né? As pessoas não falam direito com ela.
ela é muito sozinha e ela é muito fã do Silvio Santos e ela quer muito participar do concurso dos transformistas. E isso dá sentido à vida dela. Naquela vida ali de muita solidão e de muito preconceito, ela tem um objetivo, né? E ela, então a gente conta sobre o que ela vai fazer, o trabalho, né? Os modos que ela vai arrumar meio que para sobreviver e conseguir trabalhar, para correr atrás desse sonho. Esse é um conto assim que você quer abraçar o personagem, né? Não tem como não se afeiçoar a ela. E a Jarid, ela também constrói assim as falas dos personagens com uma coloquialidade que traz uma intimidade muito grande, né? Tem um conto chamado Amor com Cabeça de 8, onde ela vai falar de crianças, né, da amizade de uma menina e de um menino, e eles vão ter uma espécie de consciência das diferenças sociais ali, né, que envolve a pobreza, esse conto. E aí, a menina, ela se apaixona e tem um determinado momento que ela fala assim: parecia que ele tava só de onda mesmo e que eu era uma jumenta carregando uma carroça de amor. Então, assim, ela tem uns modos, assim, e assim, a Jarid é a rainha da metáfora, né? Eu já tinha falado como eu gostava muito no vídeo do livro de poemas, como eu tinha gostado muito do manejo que ela fazia das imagens, das analogias, das metáforas, e aqui ela tá afiada, né, como estava lá no outro. Então, ela cria muito, o próprio título, né, Redemoinho em Dia Quente, no fim das contas, essas mulheres são como redemoinhos, né, apesar de toda a dificuldade, elas, e da resiliência também, elas têm essa coisa de causar uma transformação, de revolver a terra de algum modo, né, seja nas próprias vidas, ou seja na vida dos outros, né, e essa riqueza espiritual dos personagens com essas falas mais íntimas também, elas acabam íntimas no sentido dessa coisa de uma coloquialidade que nos aproxima dos personagens e que também traz uma certa familiaridade, mostra um Cariri como o Cariri como uma rede de afetos. Eu acho que isso também traz uma certa leveza para o livro. Então é um livro gostoso de ler, sabe aquele livro que assim, é gostoso de acompanhar as histórias, né? A gente tem mulheres com diferentes tipos de batalha aqui. Tem a moça que tá tentando ganhar a vida como mototáxi e que tá vendo como é difícil para uma mulher, né? Como tem uma série de desafios. E embora seja um conto sobre as agruras dela, a gente ri muito, coitada, das coisas que ela passa. Tem o conto sobre uma senhora que é uma lavadeira, ela tá muito cansada e ela tem que carregar baldes de água para casa e o sonho dela é ter uma caixa d'água. Então ela idealiza essa caixa d'água, ela tem uma filha, essa filha ajuda muito ela financeiramente e a gente vai vendo os sacrifícios que essa filha e que ela fazem, né, para tentar. É um conto triste, mas também leve, quando a gente entende a relação dessa mãe e dessa filha e o que elas acabam fazendo e tendo que fazer para realizar esse sonho da caixa d'água própria. O livro passa muito também pelo tema do abandono e da solidão, né? Várias pessoas aqui são solitárias por motivos diferentes. A mulher trans é solitária pelo preconceito. Existem as senhoras idosas que a gente vê que já estão meio que abandonadas pela família ou terminaram a vida sozinhas. Mulheres religiosas que são muito devotadas à igreja, mas que também parece que não tem muita companhia, né? Então, assim, essa coisa da solidão e do abandono está muito presente. E a tradição religiosa está muito presente, de um modo muito interessante também. No dia lá do lançamento, a Jarid falou para nós que ela via a tradição religiosa, ela mudou o olhar dela em relação à tradição religiosa. Ela não é uma pessoa religiosa, quando ela era mais nova, ela não se sentia atraída, mas que ela, olhando assim em retrospecto, ela percebe como a religião é um movimento de vida para as pessoas, né? Como a religião dá sentido à vida das pessoas, mobiliza as pessoas, dá esperança, as pessoas se reúnem por causa disso e comemoram por causa disso. Não é só sofrimento, né? Então ela fala que assim, que as peregrinações, o pagamento de promessas, que tudo isso parece muito sofrimento, mas que convivendo com as pessoas lá, ela via que como isso, na verdade, era um movimento de vida, né? As pessoas se reuniam, faziam festa, comiam, elas tinham esperança. E isso aparece aqui em vários momentos. O primeiro conto é um conto em que a gente vê que a vida religiosa, ela dá muito sentido à vida da personagem.
É um conto chamado Sacola, de uma mulher, e não dá pra contar nada desse conto, tá? Então, assim, vamos dizer que ela tem umas experiências místicas induzidas. É um conto muito engraçado. O final dele não é tão engraçado, mas assim, o que acontece com ela, né? A gente vai vendo que era uma mulher que parecia muito satisfeita na ordem e na calmaria da sua vida, mas de repente ela percebe que não, que ela queria mais, e é através desses êxtases místicos induzidos que ela vai descobrir que não, ela queria mais sim, e tem muito a ver com fé. Tem um outro conto chamado Gesso, que eu amo, que é um conto de uma mulher que se refugia da violência doméstica num evento religioso chamado Restauração. É um evento de várias horas na casa de uma pessoa, e ela sabe que vai apanhar do marido, o marido aparece lá pra bater nela, e ela se refugia então ali, não só no evento, mas na tradição religiosa, pra evitar de apanhar, assim. É um conto sobre uma coisa muito séria, mas que mostra o quanto a religião tá inserida na vida das pessoas, e muitas vezes é tábua de salvação, não só espiritual, mas às vezes literal mesmo, né? Num outro conto chamado Santa com a Base Marcada, a gente tem a história de uma moça que trabalha na igreja. Então ela limpa a igreja, ela cuida dos panos da igreja, enfim. E ela tem que lidar com uma pessoa que entra na igreja aparentemente alterada, né? Ela não sabe que a pessoa é maluca. Isso, de uma certa forma, também evidencia uma certa insegurança, né? Porque talvez, tipo assim, será que a pessoa tá segura porque ela tá dentro da igreja, né? Então, enfim. Mas também tem aí um desdobramento insólito. E por falar de insólito, o livro tem alguns contos que lidam ali muito com o insólito e até mesmo com o fantástico. Num conto chamado Os Fatos dos Gatos, a gente tem a história de uma mulher que tem a vida invadida por gatinhos, e não dá pra falar muito mais sobre isso, mas é esse conto que fica entre o fantástico e o insólito. A gente não tem certeza do que acontece, mas eu lembrei muito do conto do Cortázar que chama Casa Tomada, mas é a Casa Tomada versão gatinhos, assim, então é muito bom. Num outro conto chamado Até às 9, a gente tem a história de uma senhora idosa, que vive sozinha também, novamente, a solidão das mulheres. E ela tem uns hábitos estranhos. O jeito como ela vive é um mistério para a vizinhança, e a vizinhança fica intrigada com ela, porque não consegue entender como é que aquela mulher vive, se sustenta e tal. E isso vira uma espécie de mito, né? Então, assim, uma mulher idosa, estranha, é bruxa, né? Então, assim, sempre a gente tem, né? Culturalmente existe essa tendência de que a mulher, se ela é velha e é esquisita, ela é bruxa. Então, assim, esse é um conto onde uma coisa mais fantástica e meio simbólica acontece. Tem um outro conto chamado Viração. Esse não diria que ele é muito fantástico, ele é mais pro insólito, mas é onde você tem... Ele é até um conto narrado de um modo assim bonito, assim meio poético, e ele tem essa mulher que parece que tem transtorno mental, como se ela tivesse um transtorno dissociativo, e o modo como as pessoas veem ela, como é que ela aparece, como é que ela some, né? Um conto muito interessante em torno dessa figura, que é uma figura muito comum, né, da mulher andrajosa, da mulher que aparece, que fala coisas sem sentido, não fala nada, enfim. E como eu falei, o livro vai falar de várias coisas assim meio pesadas, né? Ele vai falar de depressão, de suicídio. Um dos contos que fala sobre isso é o Got a Flaming Heart, Can't Get My Fill. E é um conto que ele faz vários paralelos com as músicas do Led Zeppelin. E é um conto sobre uma pessoa lidando com a depressão e, de uma certa forma, com um impulso destrutivo. Ele tem umas passagens interessantíssimas, eu vou ler uma delas agora. A realidade é um quarto onde um corpo se joga contra as paredes. E se outro alguém entra, certamente ficará para sempre enclausurado, entre a culpa de abandonar e a dor de se ferir junto, enquanto tenta impedir os impactos. Num outro momento ela fala assim: hoje percebo que se apegar ao seu eu destruído é mais comum do que os outros pensam. A maioria das pessoas, quando consegue desenvolver alguma empatia pelos loucos, imagina que mentes doentes desejam a cura absoluta. A felicidade, os sorrisos aos domingos e a vida comum de quem constrói uma sociedade produtiva. Pois o verdadeiro desafio em aceitar e amar os loucos está em enxergá-los amantes da vontade de ver tudo pegar fogo. Num outro conto que tem um título maravilhoso,
ela vai falar da violência sexual. Inclusive da violência sexual em diferentes níveis, com mulheres de diferentes idades. Você tem 2 irmãs de diferentes idades. E a violência sexual ela vai se impor de modos diferentes para essa menina e para a sua irmã mais velha. E o nome do texto é lindo, como eu falo, essa coisa do manejo das imagens que Jarid tem, que é telhado quebrado com gente morando dentro. E essa é uma metáfora da pessoa, né? Da pessoa traumatizada, da pessoa quebrada. É um dos contos mais fortes e mais tristes, essa coisa da descoberta de um certo, até uma certa tentativa de imposição de poder sexual, né? De homens em relação a mulheres. E de como isso acontece onde não, assim, em situações que não deveriam acontecer, e como a mulher vitimada ainda é culpada, ainda acaba estigmatizada socialmente por uma coisa que lhe foi imposta violentamente. Então, assim, é um conto bastante pesado. É um conto bastante triste, né? Mas ele tem essas imagens muito bonitas, e a Jarid tem um modo, assim, muito sensível e generoso de descrever as dificuldades e os sofrimentos dessas personagens, né? A Jarid explora vários modos diferentes de narrar, então ela tem contos em primeira, segunda e terceira pessoa. Segunda pessoa porque ela faz alguns contos, ela tem um conto que é epistolar, são cartas dirigidas então a uma pessoa, e ela tem um conto onde uma narradora descreve a sua experiência toda por entradas de dicionário, então o formato é de entradas de dicionário, embora seja ela que faça as definições. A gente também tem contos mais poéticos, e eu perguntei no dia do lançamento se ela tinha o seu ofício de poeta em mente também quando escrevia os contos, e ela falou que em vários momentos sim, porque a poesia é o gênero favorito dela, é o gênero que ela mais leu. E eu vou terminar o vídeo então lendo um dos contos onde ela é bastante poética, tanto no ritmo quanto nas imagens que ela constrói. Tenho 2 seios, essas 2 coxas, 2 mãos que me são muito úteis, olhos escuros, essas 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Esse corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Bom, é isso, um livro, como eu falei, muito gostoso de ler, onde a gente se sente muito próxima das personagens e que mostra, assim, uma realidade que eu acho que ela tentou mostrar uma realidade do Cariri, mas que acabou sendo um pouco de alma brasileira mesmo, assim, porque eu identifiquei muitas experiências da minha própria vida aqui também, né? E eu gosto muito de como ela tenta, assim, mostrar o Cariri como essa rede de afetos diferentes e de mobilidade pela esperança, pela mudança também, por uma certa necessidade de continuar apesar das dificuldades, né, e dos sofrimentos. Então, assim, um livro que eu recomendo muito. Me digam se vocês já leram esse livro, se já leram algum livro da Jarid, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau.